Olá, queridos amigos, Pastor Antônio Augusto aqui, mais uma vez, através desse canal, vou me comunicar com você. E antes de dar prosseguimento desse vídeo, você pode se inscrever no canal, se assim você desejar. Ative o sininho aí para que você possa receber notificações do próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo, para você, servir para você, pode servir também para alguém, no nome de Jesus. Mas você pode acompanhar os outros vídeos. Mas esse vídeo exclusivo, esse vídeo aqui específico, vou falar sobre salvação. Para você que tem dúvida do que é salvação, o que é que esses crentes, esses cristãos, né, crê, eu queria mostrar para você, procurar uma maneira simples para você entender mais ou menos o que é o plano de Deus para a salvação da sua alma. Talvez você esteja passando por momentos de turbulência na sua vida. Quem sabe se a pessoa tem besteira, a pessoa tira cabo da sua vida. Não faça isso. Então você está sentindo uma prisão no seu interior, no seu coração, no seu espírito. Você pode estar ouvindo esse vídeo dentro de um presídio, dentro da delegacia, num hospital, num casebre, em qualquer lugar. Você pode estar sentindo aquela aflição no seu coração, aflição de paz. Eu gostaria de compartilhar para você o que é a salvação. Preste bastante atenção. No mundo tem dezenas, centenas de religiões. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele não é religião. Ele é uma pessoa. Mas se eu começar aqui, falando aqui, está escrito aqui na Bíblia, em João, no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16 em diante. Preste atenção, Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do versículo 16 em diante, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 36 diz assim também, ó: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Preste atenção. Para você entender o que é salvação, o que é perdão dos pecados, o que é paz na alma, preciso falar para você sobre a criação. Como foi que surgiu a coisa? De acordo com a Bíblia, as Escrituras Sagradas, Deus, ele criou os céus e ele criou a terra. E Deus foi criou as árvores, as plantas, as árvores, os animais da terra, o cavalo, o cachorro, a girafa, o elefante, todos os animais. Deus fez tudo. O céu estava criado, a terra criada, as águas, tudo, os animais, mas não tinha ser vivente, o ser humano, tinha os animais. E diz a palavra de Deus no livro do Gênesis, no livro do começo, que do pó da terra Deus fez um homem, do pó da terra, um homem ainda sem vida. E Deus soprou fôlego de vida nesse homem. E o homem passou a ser alma vivente. Só que é o seguinte, o homem respirou. Só que é o seguinte, Deus não fez o homem como um robô. Ele deu livre-arbítrio ao homem. Deus não fez como um robô, apertar o botão, o homem obedecer. Não, deixou ele livre. Livre escolha. Desse homem, primeiro ser humano, se chama foi Adão. Deus tirou, fez ele adormecer, tirou uma costela dele, encheu de carne e formou uma mulher, uma companheira, uma disjuntora. Também com o livre-arbítrio. Mas nesse inteirinho também, Deus criou também no céu
as estrelas, todas as galáxias, criou dezenas, centenas, milhares e milhões de anjos, de seres espirituais, angelicais. Só que os anjos, presta atenção, o ser humano é assim, nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos no corpo. Deus fez esse corpo físico, colocou braços, pernas, só para você entender. Dentro desse corpo há uma vida, há um espírito dentro desse corpo e uma alma. Os anjos são diferentes. O anjo ele não tem um corpo físico como eu e você. Não tem um corpo físico. Mas Deus fez os anjos. E Deus também livre-arbítrio aos anjos. Deus havia feito a terra. Está lá Adão no paraíso, no tempo da inocência. Disse, olha Adão, você pode comer de tudo que está aqui no paraíso. Tudo que está aqui no jardim. Mas está vendo o fruto daquela árvore? Eu peguei até um fruto ali, tirei, né? Tirei um fruto. Está vendo o fruto daquela árvore? Não coma desse fruto. Porque no dia que você comer desse fruto, se não desobedecer, você vai perder essa comunhão comigo. Mas tudo bem. Adão estava ali, em paz. Adão adorava a Deus, Eva adorava a Deus, que os fez do pó da terra. E só que Deus também criou os anjos dotados de personalidade, os anjos com livre-arbítrio também, criou milhares e milhões de anjos, como eu falei anteriormente. E no meio desses anjos, tinha um ser chamado Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Esse anjo lindo, formoso. E a Bíblia conta, a Bíblia diz aqui, a gente está fazendo um resumo, a Bíblia diz que devido à beleza desse anjo, o esplendor, a glória dele, ele se encheu de orgulho e intentou ser igual a Deus. Em cada 3 anjos daquele, Lúcifer fez a cabeça de um. Fez a cabeça de um. E aqueles anjos se rebelaram contra Deus, perderam a graça de Deus, perderam o brilho de Deus, perdeu a glória. Diz a Bíblia que houve uma batalha no céu. Os anjos de Deus guerrearam contra os anjos caídos, viraram demônios, e foram lançados na terra. Preste atenção para você entender. Vou resumir um pouco longo esse vídeo, mas é necessário para você entender o plano da criação. Aí está Adão e Eva numa boa, em paz. Só tinha 2 seres humanos na terra. Nós estamos no ano 2019. De lá para até o dia de hoje, passaram nessa terra aproximadamente 7 bilhões de seres humanos. Hoje vivo na terra, contando com eu e você. Tem mais ou menos 7 a 8 bilhões de pessoas seres humanos vivos. Mas ali, lembre bem, ó, só tinha 2 pessoas. Hoje acabou-se o tempo de você, em alguns lugares, né? É muito difícil dormir com a janela aberta, a porta aberta. Hoje as pessoas são fechadas. Acabou-se aquela segurança que tinha antes, devido à maldade dos seres humanos. E hoje tem 7, 8 bilhões de pessoas. Ali só tinha 2 pessoas, não tinha terceira pessoa. Aí diz a palavra de Deus que aquele Lúcifer, o diabo, aquele ser, ele entrou em uma serpente, em uma cobra, não tinha outro ser humano para ele entrar. Ele entrou em uma cobra e começou a falar com Eva. É verdade que Deus está não comendo nada aqui? Não, Deus disse que a gente podia comer de tudo. Mas a gente não comer do fruto, daquele fruto lá. Não especificou se era maçã, não tem nada a ver com do fruto daquela árvore, senão a gente ia morrer. E o diabo, você não vai morrer. Você entendeu errado e começou naquela conversa e tal. Ele fez isso que você saber se você comer, você ia ser igual a ele, ter entendimento do bem e do mal e tal. E aí, Eva começou a olhar pro fruto, viu que era vistoso, que era bom e tal. Foi lá e comeu. No que ela comeu, ela foi lá e ofereceu ao seu marido. O marido podia dizer, mulher, você está louca. Deus disse que a gente ia morrer, eu não vou comer isso não. Ela morreria, Deus fazia ele dormir de novo, tirar outra costela, fazia outra mulher, mas não. Fala do pecado de Adão. Adão pecou
de maneira liberal. Ele comeu. No que comeu, Deus saiu dele. A presença de Deus saiu dele. Ficou com vazio na alma. Com aquele vazio no ser dele, no espírito. E aí, ele viu que estava nu. Até então ele estava nu, não tem problema nenhum, não tinha maldade. Mas quando ele comeu, ele disse que o pecado entrou, com o pecado a morte. Eles viram que estava nu, procuraram roupas para se cobrir, as vestes, e roupa não, as vestes. E aí Deus descia por volta de 18 horas para ter comunhão com Adão. Diz que Adão, onde é que tu estás? Eu estou aqui atrás da árvore, estou aqui no amor escondido. Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Aí Deus, quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? Aí Adão jogou a culpa na mulher. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu, para não dizer outra coisa. E Deus se dirigiu à mulher, foi a serpente, porque Eva foi serva. Foi a serpente que me enganou, eu comi. E Deus aí fez a sentença, olha Adão, por causa do que você fez, a terra agora será maldita. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. Você vai ter que viver do suor do seu rosto, e comer do suor do seu rosto, até que você morra e volte para o pó, foi do pó que você foi formado. Até então, Adão, comia tudo de graça, maçã, jaca, abacate, mamão, tudo de graça. Agora teria que trabalhar para pagar pelo alimento, para viver do suor do seu rosto. Então, para a mulher, Deus falou assim, agora, porque você também desobedeceu, você vai ter muita dor durante o parto, você vai desejar que seu marido ele vai dominar você. E para a serpente, Deus falou assim, você vai picar o calcanhar da mulher e ela vai esmagar sua cabeça. Dê sentença, você vai entender lá na frente. E aí eles foram separados de Deus, foram separados do paraíso, com vazio na alma. Preste atenção, que Deus ele criou todas as coisas, foi Deus que criou o coqueiro, o abacateiro, a mangueira, né? Foi Deus que fez os animais, foi Deus que fez o sol, para iluminar durante o dia, a lua, as estrelas, foi Deus que fez tudo. Deus é o criador de todas as coisas. Aí o ser humano, Adão não morreu fisicamente logo, morreu espiritualmente, separado de Deus. Mas aí o homem começou agora a trilhar seu próprio caminho, e sentindo aquele vazio na alma, vazio no interior. Aí o diabo, vendo aquele vazio no homem, ausência de Deus, vontade de conhecer a Deus, disse, sabe quem é Deus? Deus é o sol. E o ser humano passou a adorar o sol. Preste atenção, quem fez o sol foi o Criador, foi Deus. Mas aí o diabo intentou as pessoas começaram a adorar as estrelas, a adorar as árvores, a adorar os animais, a adorar o ser humano, em vez de adorar o Criador do sol, da lua, das estrelas, das árvores, dos animais, dos seres humanos. Que o pecado está em adorar a criação. O que é a criação? O sol é uma criação, a lua é uma criação, as estrelas, os animais, o homem é uma criação, não criador. Então o diabo induzindo as pessoas a adorar a criação. Quando a pessoa vai adorar a criação, a lua, as estrelas, animais, homens, etc., ela está adorando o diabo. Ela está adorando a Deus. E continua com vazio. Mas para resgatar o homem, para o homem voltar para Deus, novamente, para a comunhão com Deus, era necessário que outro ser humano, sem pecado, morresse pelo ser humano. Mas Deus olhou para o céu, os anjos pecaram. Olhou para a terra, os homens pecaram. Todo homem estava com sangue, o DNA contaminado. Ninguém podia salvar ninguém. Aí o diabo começou a tirar partido, afligindo as pessoas com os demônios. Aquelas pessoas agora matando, roubando, bebendo, fumando, se prostituindo, tudo separa de Deus. Aí Deus criou lá atrás, usou muitas pessoas, como usou Noé,
usou Abraão, Isaac, Jacó, usou diversos profetas, mas Deus usou Moisés e trouxe uns mandamentos para o homem. As pessoas olhavam o mandamento: não mate, não roube, honre seu pai e sua mãe, deveria guardar o sábado também. E mais outras ordenanças que tinha que se cumprir, mas não podia quebrar um mandamento. Guardou o sábado, mas desonrou o pai, quebrou tudo. Guardou o sábado, honrou o pai, mas matava, quebrou o mandamento. Tinha que cumprir os 10 mandamentos. Se quebrou um, quebrou a todos. E mais 620 ordenanças. E Deus estabeleceu também que a pessoa pecava. Ela tinha que pegar um cordeiro, levar ao sacerdote. Lá a pessoa colocava as mãos na cabeça do cordeiro, do animal, para transferir os seus pecados para aquele animal. Aí o sacerdote matava aquele animal e o sangue apresentava a Deus. Deus viu o sangue e a atitude daquela pessoa em arrependimento e cobriu o pecado da pessoa por um ano. Por um ano. A pessoa sempre trazia lembrança, que estava sempre lembrando daquele pecado, porque era impossível o sangue de animal perdoar pecados. Mas todo ano tinha que fazer aquilo ali, aqueles mesmos. Isso foi de maneira provisória até vir um Salvador. O tempo passou, vamos adiantar um pouquinho, por causa do vídeo ficar extenso. O tempo passou, aí tinha a sinagoga, tinha Maria e José, cristãos, servindo a Deus, obedecendo a lei de Moisés, os 10 mandamentos e a lei de modo geral. E aí Deus mandou um anjo, e o anjo chegou para Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Maria ficou pensando assim: ó, que saudação seria aquelas? Ó, Deus manda te dizer que você vai engravidar, já do seu ventre, vai ser um menino, você vai colocar o nome desse menino Jesus, que vai salvar o povo dos seus pecados. E Maria ficou assim: mas como? Eu sou virgem, eu nunca vi homem nenhum, nunca deitei com homem nenhum. E aí ela começou assim, e o anjo começou: lembra de tua prima, Isabel? Ela está grávida do 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Naquele tempo as mulheres de Israel, era felicidade para ela, uma honra ter uma criança, trazer uma criança ao mundo. A sua amada está aberta, de preferência ainda o homem. Isabel era muito questionada. Isabel, muitas pessoas tirava sarro dela, tinha filho, mas na velhice ela engravidou. E eu disse: ó, ela está grávida do 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Quando Maria ouviu isso, que se cumpra a minha palavra do meu Deus. E aí Maria engravidou pela obra do Espírito Santo de Deus. E José estava lá com José, e José começou a olhar assim, e Maria estava engordando, né? Você sabe que a mulher está grávida, começa a ficar mais vistosa, mais... E aí a vizinhança olhando, que aquilo ali está estranho, né? Aqueles crentes lá, rapaz, na sinagoga, e falar de Deus para mim e tudo, mas ali tem coisa ali, viu? E começou, e José assim meio desconfiado, até que foi falar com Maria: minha santa, o que está acontecendo, minha santa? Você está assim, tudo parecendo que está inchado, o que está acontecendo? E Maria: e agora? Como é que eu vou explicar essa situação? Se é, Zé, eu estou grávida. Grávida? Como assim, Maria? Como assim, Maria? Grávida de quem, Maria? E Maria: do Espírito Santo. Me diga uma coisa, meu amigo, minha amiga, você acreditaria nisso? Grávida do Espírito Santo? Você acreditaria nisso? Imagine a cabeça de José. Imagine, que coisa, né? E o diabo ali, ó, corta a cabeça dela, faz isso, faz aquilo. Mas a Bíblia diz que ele amava muito Maria, resolveu deixá-la em secreto, sem difamar ela. E aí à noite, dormindo, Deus falou a ele em sonho: José, Maria não te traiu. Aí no ventre dela está o Salvador, vai ser menino,
Vocês vão colocar o nome desse menino em Jesus, que vai salvar o povo dos seus pecados. José aceitou Maria, ficou com ela até a criança nascer. Depois, Maria teve filhos e outros filhos. Está aqui de Mateus 13, Evangelho de São Mateus, aí se você tem uma Bíblia aí, você pode... 13, acho que é 13, 54, 55. Diz assim: e chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que os maravilhavam, e dizia: de onde veio a este a sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Então, eles questionaram, vendo o Senhor Jesus, não é filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não estão seus irmãos aqui, seu quatro, e suas irmãs? Então, Maria e José tiveram filhos depois que concebeu Jesus. Mas preste atenção, antes de Maria ter Jesus, quando ela engravidou, ela não teve contato físico com José. O sangue de José, o DNA de José estava contaminado lá. Entendeu? Não podia salvar ninguém, mas ele não teve contato com Maria. Entrou pela porta, Jesus entrou pela porta. Como é que entra pela porta aqui na terra? Todo ser humano chega aqui na terra por meio do ventre de uma mulher. A porta de entrada aqui na terra, para as pessoas chegarem, para o ser humano chegar aqui na terra, através do ventre de uma mulher. Jesus entrou pela porta, como um ser humano, com sangue humano. Porém, o sangue de José não passou para ele, não estava contaminado. Estava ali agora um homem com sangue inocente, sem culpa, sem pecado. E aí, ele nasceu, cresceu, com 30 anos de idade, apareceu lá pelos 13 anos, 12, 13 anos. Mas com 30 anos de idade ele começou a pregar o evangelho. Disse, ó, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E as pessoas olham assim, ó. Jesus começou a pregar e orava pelas pessoas, curava as pessoas, do cego, ó. Ele orava pelo cego, o cego via, o surdo ouvia, o mudo falava, o paralítico levantava, até mortos ressuscitava. E causou um reboliço nas religiões da época, porque as pessoas estavam ali sofrendo, os demônios oprimindo as pessoas endemoniadas, perturbadas, loucas, sofrendo com doenças, com enfermidades. E agora vem aquele homem ali, ó, pregando o evangelho, falando de Deus para as pessoas, curando as pessoas, e as pessoas começaram a sair das suas religiões e seguir aquele homem, e seguir Jesus. Isso causou um alvoroço, causou um ciumeira, causou, né, nos líderes, nas religiões, e fizeram tudo ali para acabar com a vida de Jesus. Mas tudo isso era necessário. E depois de 3 anos e meio, ele com os discípulos ensinando ali, chegou o momento de ele morrer para salvar todos nós. Então, até então, ele pegava um cego ali, curava o cego, o surdo, o mudo, o paralítico, pessoa com febre, curava as pessoas. Mas chegou o momento dele morrer de uma vez por todas. E diz a Bíblia que pegaram o Senhor Jesus, bateram nele, colocaram a coroa de espinho. E segundo a Bíblia ali, quando ele estava recebendo os açoites, araram as costas de Jesus. Quando estava recebendo as açoites, diz a palavra de Deus que Deus pegou o meu câncer e colocou nele, minha tuberculose colocou nele, a minha AIDS, as minhas doenças, as minhas dores, as minhas enfermidades, as suas doenças, as suas dores, as suas enfermidades foram colocadas em Jesus. Ele levou sobre si as minhas doenças, as nossas doenças. Deus pegou também, no derramado sangue dele naquela cruz, Deus pegou os meus pecados, os seus pecados, Jesus levou. Ele tomou, assumiu o nosso lugar. Era eu que tinha que estar ali, era você, porque nós se afastamos de Deus, mas ele tomou os meus pecados, tomou os seus pecados e morreu no nosso lugar. Jesus era justo, presta atenção, ele era justo, nós éramos injustos. Deus ouvia Jesus, ele ouvia o Senhor Jesus, respondia a ele. Deus estava de frente para ele, mas de costa para nós.
devido ao nosso pecado. Mas ali, ó, vamos imaginar que aqui é a justiça de Jesus e aqui é o nosso pecado. Então, ó, Deus ouvia Jesus por causa da justiça dele. Deus não via nós por causa dos nossos pecados. Mas houve uma transferência. Jesus, quando não assumiu nossos pecados, Deus pegou nossos pecados e ele colocou em Jesus, né? E pegou a justiça dele e entregou a nós. Aí inverteu. Deus se virou para nós e deu as costas para Jesus. Porque ele assumiu o nosso lugar, levou nossos pecados. E Jesus aí, ó, morreu. Ele morreu, pagou pela nossa redenção, pela nossa salvação, foi para o inferno no nosso lugar. Diz a palavra de Deus que ele destronizou o diabo. Até então a chave da morte e do inferno estava na mão de Satanás. Ele destronizou o diabo, tomou a chave da morte e do inferno na mão do diabo, pagou pela nossa redenção com o seu próprio sangue. E no terceiro dia Deus ressuscitou a Jesus. Ele ressuscitou a Jesus. Jesus ainda, segundo a Bíblia, ele ficou ainda 40 dias na terra, 40 dias. Foi visto pelo menos umas 500 pessoas durante 40 dias. E antes dele ir, ele disse assim, ó, agora vão e anuncia essas boas notícias a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E esses milagres, esses sinais, hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vocês vão pegar nas serpentes. Se vocês beberem alguma coisa, acidentalmente, não vai sofrer nenhum mal. E em meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então, ele foi para o céu. E agora, todo aquele povo começou a pregar o evangelho. Resumindo hoje, como é que você volta para Deus? Como é que o ser humano, não importa a sua nacionalidade, onde você nasceu, se foi na África, não importa se você nasceu nos Estados Unidos, no Japão, né, na Índia, na França, na Alemanha, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Brasil, não importa se você é índio, não importa. Como é que o ser humano volta para Deus agora? Se você quer que isso de fato aconteceu, e que o Senhor Jesus, ele veio para te salvar, ele deu a vida para nos resgatar. Diz a Bíblia assim, ó, o que é que eu tenho que fazer para voltar para Deus? Romanos, passa Mateus, Marcos, Lucas, João e Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8 diz assim, ó, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos que invoca, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para o ser humano, para você voltar para Deus, o ser humano voltar para Deus, só é necessário fazer duas coisas apenas. Primeira coisa, confessar a Jesus como Senhor. Primeira coisa, por que confessar a Jesus como Senhor? Preste atenção, você nasceu, cresceu, lembre, Deus criou todas as coisas, as aves, os animais, os homens, mas na ignorância do homem, o diabo levou ele a adorar animais, adorar as estrelas, adorar o sol, adorar os homens, né? Eu passei 10 anos numa rádio Central FM, na cidade de Central, aqui na Bahia, e sempre eu falava, meu pai morreu já, ele chamava-se Antônio Augusto, meu nome é Antônio Augusto, meu também é Antônio Augusto, minha mãe chamava Elizabeth. Aí eu falava assim, foi meu pai Antônio Augusto que morreu na cruz para salvar você. Também não foi minha mãe Maria Elizabeth que morreu na cruz para salvar você, para nos salvar. Quem foi que morreu na cruz? Automaticamente você pensa, foi Jesus. Então, o Salvador é Jesus. Então, mas se você seguiu Maria Elizabeth, minha mãe, se seguiu Antônio Augusto, meu pai, você está no caminho errado. Ou se você seguiu Isabel, Antônio, qualquer outro ser, você está no caminho errado.
Para você mostrar para Deus, você tem que confessar, não meu pai Antônio como seu Senhor, não minha mãe Maria Elizabeth como tua senhora. Você precisa confessar Jesus como seu Senhor. Senhor quer dizer dono. Quem é dono da sua alma? Então quando você pega e confessa, você crê em Jesus e você confessa Ele como seu Senhor, seu Senhor. O Senhor de quê? Do teu espírito, da sua alma, do seu corpo. Então primeiro ponto, para eu receber Jesus, para eu voltar para Deus, para ter meus pecados perdoados, eu tenho que confessar, aceitar Jesus como meu Senhor. Segundo ponto, crer no seu coração, no seu interior, que Jesus morreu, mas Deus o ressuscitou. Você não viu Jesus morrer, você não viu ele ser crucificado, você não viu ele ressuscitar, mas se você crer nessas palavras das Escrituras, se você crer que de fato isso aconteceu, que ele veio, sofreu, assumiu o seu lugar, morreu na cruz, foi crucificado, morreu na cruz, mas Deus o ressuscitou. Se você crer dentro de você que Deus ressuscitou Jesus, você é salvo. Quando você crê em Jesus, que é uma pessoa, você não está aceitando não a religião. Jesus não é religião, você está aceitando a pessoa. Então quando você confessa Jesus como seu Senhor, e você crê dentro de você que realmente ele morreu, mas Deus ressuscitou, não importa se você fumou, se você roubou, se você se prostituiu, se você matou, não importa os pecados que você fez na sua vida. Você fez o que fez pela presença, indução do inimigo. Estava lá, ó, atrapalhando a sua vida, atrapalhando a sua família. Mas você crê nessas palavras e aceitar Jesus como seu Senhor, não importa o que você fez. Todos os seus pecados são perdoados. Lembra daquele vazio que Adão ficou, que o homem ficou? A presença de Deus saiu. Quando você confessa Jesus como seu Senhor, quando você o aceita, ó, vem. Aquele vazio é preenchido com o Senhor Jesus. Você agora vai ter paz. Ele não promete paz no mundo. Ele promete, ó, deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então você recebe o perdão dos seus pecados. Não importa se você se prostituiu, se você teve 1000 homens, se você teve 1000 mulheres, se você roubou, o que você fez. Ao crer nas Escrituras Sagradas, a crer em Jesus, ao aceitá-lo como seu Senhor, todos os seus pecados serão perdoados, serão cancelados, e Deus vai lhe dar a paz, vida eterna, você vai ter no seu coração. Simples assim. Você está aceitando a uma pessoa, Jesus, como seu Senhor. Agora você vai entender a Bíblia, ainda você não entende como deveria. A palavra de Deus, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Você vê que a religiosa tem a Bíblia, lê a Bíblia, mas continua fazendo as coisas erradas. Bebendo, fumando, se prostituindo, mentindo, fazendo as coisas erradas. Fala a Bíblia lá, tem gente no Apocalipse. Mas quando a pessoa aceita de coração, de verdade, quando ela aceita Jesus como seu Senhor, Deus abre os seus